Na TV As Desk de hoje, nós vamos tratar a respeito da norma técnica NBR 17170, que trata sobre garantias em edificações. TV As Desk, uma realização Condomínio Descomplicado. Em busca de soluções financeiras confiáveis e eficientes, o Cicobi Credipom é a cooperativa dos militares, com as melhores soluções financeiras para os condomínios de Santa Catarina. Venha para o Cicobi Credipom, credipom.com.br. Apoio Boni Juris. Boni Juris, a única editora do Brasil especializada em direito condominial. Jornal dos Condomínios. Estou aqui com o engenheiro Marcos Zini, que é associado da AGS, também é perito judicial e engenheiro diagnóstico. Marcos, muito obrigado por estar aqui com a gente na TV As Desk. Qual é a diferença entre a norma técnica NBR 15575, que trata sobre a durabilidade das edificações, e a nova NBR 17170? A 15575, ela trouxe alguns parâmetros que até então nós não tínhamos em relação a garantias. Nós tínhamos anteriormente apenas um parâmetro jurídico que falava em que os imóveis, o construtor tinha que dar garantia de 5 anos para os imóveis na questão da integridade, da solidez, né, da segurança. Então, fora isso, nós não tínhamos compartimentado os demais sistemas da edificação. Então, a norma 15575 de desempenho, ela trouxe algumas subdivisões em relação aos sistemas das edificações e daí trouxe alguns prazos de garantia recomendados. E Marcos, a partir de quando a NBR 17170 passou a ter vigência, passou a ser aplicável? Ela teve então a emissão em 2022, então a partir da data de emissão dela, ela passa a ter a sua vigência, a validade, né? Então, contribuindo também com a pergunta anterior, que eu acabei esquecendo de falar, a norma, a 17170, ela já deu mais parâmetros ainda do que a de desempenho. Então, já não era suficiente aqueles parâmetros que eram básicos dados pela norma de desempenho. Então, a norma de garantias, ela especificou ainda mais, detalhou ainda mais os prazos de garantia recomendados para cada sistema e subsistema. E aquela ideia que todo mundo tem, Marcos, a edificação tem os prazos de garantia de 5 anos para todos os sistemas, subsistemas e componentes. Isso é uma realidade? Então, como essa norma veio agora, ela veio justamente para desmistificar esse pensamento que a gente tinha, né? Porque tu não pode considerar que um rejunte tenha que ter uma garantia de 5 anos, né? Uma telha, né, que ela tem uma estanqueidade de 5 anos. Então não era justo para o construtor, né, ele dar uma garantia tão longa, sendo que muitos desses sistemas, nem a vida útil dele, ela era dimensionada para ter 5 anos. Então realmente a norma de garantia, ela veio para dar uma justiça mais para ambas as partes, né? O que é justo para o construtor e para o proprietário do imóvel, né? Quem está recebendo esse imóvel. E quando acontece a falha de desempenho, a falha no sistema, no componente, qual é o procedimento adequado que o síndico ou até mesmo o próprio adquirente da unidade deve proceder em relação ao incorporador ou construtor? O síndico, após detectar alguma possível falha, né, ele deve, dentro do prazo de garantia, fazer uma comunicação. A gente sempre fala que tem que ser de forma formal, né, para a construtora, para que ela verifique esse problema e que ela diga para ele se realmente esse problema é de sua responsabilidade ou não, né? Sendo de sua responsabilidade, a construtora vai lá reparar. E não sendo de sua responsabilidade, ela tem que informar o síndico: olha, eu entendo que esse problema aqui não é de minha responsabilidade. Daí, neste caso, cabe ao síndico ficar satisfeito com a resposta do construtor, ou então contratar uma assistência técnica, né, um profissional especializado na área, para realmente verificar se aquele problema é de responsabilidade da construtora ou não.
A não realização de manutenções previstas lá no Manual de Uso e Operação da Edificação implica na perda de garantias em função da NBR 17170, Marcos? Sim, a norma é bastante enfática nessa questão de que tanto os prazos de garantia quanto a vida útil dos sistemas dependem das manutenções realizadas corretamente, né, e na periodicidade que é indicada nas normas. Marcos, muito interessante esse tema. Poderíamos falar vários programas a respeito do assunto de manuais, de manutenções, das garantias, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Eu te agradeço por ter participado aqui com a gente na TV Asdesk e na próxima semana nós nos vemos. Participe da Asdesk, Associação de Síndicos de Santa Catarina.